Fala galera, sejam muito bem-vindos ao nosso Pode Desconstruir, um lugar de livre pensamentos e de ideias relevantes. Eu sou o Igor com H. E eu sou a Aline Brito. Hoje a gente vai apresentar uma pessoa que vocês vão ficar surpresos de conhecer. Além de linda, obviamente, né? Ela tem uma história fantástica. Mas antes, gente, já começa a seguir a gente aí no canal. Vai lá também no Pode Desconstruir no Instagram. Comenta, compartilha, deixa o like aí que vocês vão gostar muito dessa história. Muito bom. Hoje estamos aqui com ela, que é ex-atleta da Seleção Brasileira de Ginástica Esportiva e também formada em Educação Física pela USP. Estou com ela, Flávia. Seja muito bem-vinda. Oi! Tudo bem, Flávia? Tudo bem, gente. E vocês? Tudo Tudo jóia. ótimo, muito bom. Gente, vocês que já nos acompanham há algum tempo, ou você que está chegando agora, sabe que no nosso podcast a gente tem um quadro onde as pessoas trazem um objeto que foi muito importante para você, para mostrar para a galera e para contar a história desse objeto. O que você trouxe pra gente, Flávia? Então, eu tava falando com eles antes aqui que eu, uma pessoa indecisa, não sei trazer um. Aí eu trouxe 3. Mas é porque todos estão relacionados muito com a minha história e muito com ele, entre si, né? Eu, como ele comentou, eu fui atleta de ginástica aeróbica esportiva e eu fui da seleção brasileira por muitos anos. E isso faz muito parte do que eu sou hoje, né? Eu fui atleta desde pequenininha e fiz há muitos anos dentro do esporte. Isso faz muito parte do que eu sou hoje, né? Das minhas características, da minha formação, tanto na parte profissional quanto como pessoa. Então, perfeito. eu trouxe 2 medalhas que eu achei bem importantes. Mostra pra essa câmera aqui, tá bom? Esta aqui. Eu trouxe a medalha do Campeonato Mundial, que foi o meu primeiro campeonato internacional que eu fui, e eu fui vice-campeã em grupo. Aonde que foi esse campeonato? Foi em Miami. Miami, muito legal. Isso. E essa daqui é um dos campeonatos brasileiros da CBG, que é a confederação principal hoje, né, da ginástica. E eu fui 6 vezes campeã e eu trouxe uma dessas, que essa é a do trio adulto. E na categoria adulto era sempre difícil conseguir medalha, né? Quando você é juvenil, você consegue ainda um pouco mais fácil. E só que no adulto era muito. Então, quando a gente conseguia as medalhas de ouro também na categoria adulto, super importante. Então, eu trouxe desses 2. Legal. Maravilha. E linkado a isso, eu trouxe um dos colãs. Porque cada competição, a gente tinha um colã que a gente usava. E esse foi o colã que participou de mais campeonatos internacionais. Nossa, que legal. E lindo, né? Super lindos, né? Eles são super brilhantes, tem pintura aqui, né? E esse aí eu participei de um campeonato que foi na China. Participei de um campeonato que foi na Bulgária. Os brasileiros aqui também. Então, ele viajou bastante e foi bem importante na minha jornada. Muito bem. Com esse colã, você também conquistou essas, fez parte da... Essa foi antes e essa do brasileiro foi depois. Tá. Mas nessa eu também fui campeã brasileira. Legal. E participei dos 2 internacionais. Legal. Trouxe algumas medalhas pra gente, né? Muito bom. Eu particularmente gosto bastante. Sim, sim. Tem algumas também. Mas qual que foi a importância dessa sua vivência de atleta na sua formação como pessoa? O que te agregou? Sim, eu falo que eu tive muita sorte dos técnicos que eu tive, né? Que eles são muito... É a Cláudio e o Borelli. Eles são super conhecidos no meio da ginástica aeróbica e eles têm um lado muito humano. Então, toda essa parte de trabalho em equipe, de ser, assim, uma pessoa comprometida, de você fazer um bom trabalho, de você se empenhar, de você se dedicar. Então, tudo isso veio do esporte para minha vida pessoal, né? Como valores de pessoas, assim, de tratar bem as pessoas, de se importar com os outros, né? Assim, de ser comprometida. Então, tudo isso acho que veio agregando naturalmente, né? Pelos valores que eu fui aprendendo com o esporte, que eu acho que a maioria dos esportes já traz um pouco. Sim. Mas eu tive essa parte ainda especial que eu falo dos meus técnicos, que eles focavam muito nisso, em pessoas. Então, eu acho que isso foi muito legal. Ô, Flá, com que idade você começou no esporte? Eu comecei com 8 anos, Legal. na minha escola. Era na escola, tinha uma das diretoras que tinha o lado da ginástica, só que ela era da ginástica rítmica. E parece que ela tentou colocar, e aí na época que conhecia a Cláudia Borelli, colocou a ginástica aeróbica. E aí tinha as meninas que competiam, apresentavam dentro da escola, e eu pequenininha ela via e queria fazer isso, tudo. E aí uma amiguinha minha chamou pra fazer. E na época eu comecei nos lúdicos, né? Nas atividades que são as atividades mais pouquinhas vezes por semana e mais tranquilo. E aí que eu gostava, né? Fui fazendo e eles olhavam as atletinhas que tinham mais potencial e chamavam para o grupo de treinamento. E aí eu participei alguns anos só desse lúdico, aí fui quando eu tinha uns
acho que 10, 12 eu já fui pro grupo de treinamento. E aí, quando eu tava com 13 anos, eles me chamaram pro grupo de competição. Que podia, na época, ter uma atleta de 13, né, no juvenil. E que era de 14 a 16, mas podia ter uma atleta de 13. E aí eles precisavam completar a equipe e me chamaram para a equipe de competição. E aí, a partir dos 13, eu comecei a treinar para competição. Aí começou no rendimento, né? Isso. Muito bom. E como que funcionam as competições da ginástica que você participava? Porque tem a ginástica artística, tem a ginástica rítmica, que são esportes olímpicos. Isso. E tem a sua, que é a ginástica artística aeróbica Isso. esportiva. Isso. Então explica pra gente qual que é a diferença, como que funciona. Sim, é bem legal, porque sempre quando eu falava que eu fazia ginástica aeróbica, ninguém nunca acertava. Era assim, é aquela das fitas? Não, não é. É a da Daiane dos Santos? Não, também não é. Então é aquela do Faustão? Não, também não é. Então, a ginástica aeróbica, ela é basicamente assim, ela tem os movimentos de dificuldades, que são os elementos de dificuldade, como nas outras ginásticas, só que dentro de uma rotina coreográfica, que ela é formada pelos passos básicos, os passos aeróbicos, que vem da ginástica aeróbica lá dos anos 90, dessas ginásticas da academia, que são os passos mais saltitados. Tem alguns passos que são básicos. E dentro da coreografia você tem que unir os elementos de dificuldade e esses passos básicos. E hoje tem mais outros critérios, né? A parte artística, a parte de execução. Se você... Na nossa ginástica, pode competir tanto individual, quanto em trio, quanto em grupo, quanto dupla. Então, depende da categoria também. Tem algumas outras questões que tem que enquadrar. E eu falo que é muito legal. Eu sou suspeita, mas eu acho que a aeróbica é muito legal de se assistir. Porque ela é mais dançada, ela é mais ritmada. Então, ela lembra um pouco o solo da ginástica artística, só que sem tantos mortais, sem tantos... Hoje tem bastante acrobacia já na aeróbica, ela veio mudando. Sim. Mas ela tem mais esse lado da parte coreográfica, da parte artística, que eu acho que é bem legal para quem vê, assim. Sim. Muito bom. Você ficou quanto tempo no esporte? Eu fiquei 20 anos. 20 anos no esporte. 20 então, você anos. competiu, viajou bastante, vivenciou o esporte. Sim. Chegou a ter alguma lesão, algo do tipo, ou nunca teve? Cheguei. Logo que eu entrei para a equipe de competição, eu era bem novinha, né? E a gente precisava fazer muitos movimentos de bastante flexibilidade. E aí, nos treinamentos, eu tive uma distensão. Que aí eu lembro que minha mãe, na época, foi super parceira comigo. Ficou me levando na físio para fazer. Mas não foi nada assim, foi de excesso mesmo. Mas eu tive que tratar bonitinho. Como a gente usava flexibilidade muito extremo, né, na ginástica, então eu tive que tratar bonitinho. Mas eu tive poucas lesões. Isso eu também tive sorte, porque meu técnico, ele é preparador físico, então ele tinha muito esse lado. Porque tem muitos técnicos das ginásticas que eles se focam muito mais na parte do rendimento direto, né? O técnico ali, só o técnico. Isso. E aí, essa parte da preparação, então, desde pequenininha eu comecei com musculação. Desde, tipo, que eu entrei para essas equipes de competição, eu fazia fortalecimento, meu técnico fazia de fazer fortalecimento com elastiquinho. Todo dia, chegava, era meia hora, a gente... É até importante você falar sobre isso, porque tem algumas crianças que já começam a fazer qualquer outro esporte, né? Gosta, sei lá, futebol, alguma coisa do tipo, mas acha que é só no funcional, né? Já começa ali, não precisa da preparação física, né? Que é extremamente importante. Isso. Independente da idade, né? Pelo visto. Exato. Eu falo que é legal que eu tive um processo muito legal de desenvolvimento, assim, na educação física, né? Porque você também deve saber, a gente estuda, tem um determinado momento que é legal você fazer várias habilidades motoras, não você especializar direto, né? E aí, meus técnicos vinham bastante com isso, de fazer toda uma base para depois você especializar. Sim. Tanto que no começo eles nem gostavam de colocar infanto-juvenil para competir. Eu fui competir só no juvenil. Hoje eles já colocam a turminha de infanto, mas também com todo um preparo, com tudo. Então, é isso. Levando para a parte profissional, né? Eu levo essa bagagem de colocar isso também para os meus alunos. Porque muita gente quer chegar, quero correr a maratona mês que vem. Aí a gente, calma lá. Segura um precisa pouquinho. se preparar um pouquinho, né? Porque senão vai machucar. Sim. Não tem jeito, vai lesionar. E esporte, diferente de... treinar para qualidade de vida. Esporte é rendimento. Então, você vai ao extremo. Não passou já do saudável, né? Então, você tem que ter um preparo para não ter lesão. E só tocando nesse assunto ainda, muitas pessoas realmente falam, esporte de alto rendimento não é saudável, não sei o quê, então eu tô propenso a ter lesão, não sei o quê. E aí, nesse contexto, a galera acaba dando uma relaxada, né? Tipo, vou ter lesão de qualquer forma. Sim. Eu faço. Mas as pessoas não têm ciência que muitas das vezes você tá no esporte de alto rendimento, você tá treinando ali de maneira intensa, mas você fazer um trabalho de mobilidade, fazer um período de refratário, né? Período Sim.
que fica mais tranquilo no ciclo, ali um pós-competitivo, né? Que o Isso. período competitivo é muito intenso. Isso. Mas o pós-competitivo ali mais tranquilo, pra você ter uma recuperação e você evitar o máximo de lesão. Total. Porque a gente que foi atleta sabe que é paulada. A gente Super. começa, chega no período competitivo, é competição toda semana, tem muita correria, mas depois desse período a gente tem que dar descansada. Sim. Porque o corpo não aguenta. Sim, eu falo direto, bato nessa tecla com os alunos que, gente, o descanso também é importante. Porque às vezes eles querem treinar todo dia e treinar o mesmo músculo. E agora eu quero dar um gás. Gente, calma, pra ter resultado e pra não se machucar. Só pra eu entender, então, vocês dois aí, que são atletas e fazem competições. Então, quer dizer assim, é mais ou menos como prova, né? De, sei lá, concurso não, de faculdade mesmo. Você não deve treinar no dia antes da competição, é isso? É isso mesmo. Basicamente isso. Você faz toda a periodização, você vai treinar, vai ter períodos que vão ser mais fortes, aí vão ter períodos que vai baixar, aí vai ter períodos que vão ser mais fortes. Normalmente, nas semanas antes, você tá no limite do treinamento, que é a hora que você tem que tomar mais cuidado, inclusive, pra não se Exato. machucar. E você tá no melhor do seu rendimento, mas você tá no limite do corpo também. E aí, na última semana, nos últimos dias, assim... você faz o mínimo do mínimo. Você faz ali o básico. No nosso caso, a gente passava a coreografia ali, corrigia um negocinho. Só. Mas nada intenso, né? Pra descansar. Inclusive, dia antes, normalmente a gente descansava pra poder competir. Exatamente. E aí também tem que ter ciência que o atleta, ele mais treina do que compete. Nossa, com certeza. E o erro que muita gente comete é que quer mais competir do que treinar. Então, vai jogar futebol, quer jogar futebol na intensidade todos os dias. Vai jogar tênis, quer jogar tênis todos os dias. Isso. Não, primeiro você treina, aí o treino é dividido de parte técnica, a parte mais aeróbica, a parte mais tranquila, a parte de mobilidade, flexibilidade. Você treina todas as capacidades separadas para quando chegar na competição, você ter uma junção de todos esse treinamento. Isso. Entendeu? As pessoas hoje querem competir, esquecem que também tem que descansar, que descanso também é treino. Exato. E eu acho que até, a gente fala, até fazendo um link com hoje, né? Que todo mundo quer as coisas mais imediatas, né? Hoje a gente tem muito acesso Ainda a tudo. mais ainda. Então é tudo meio rápido. E isso transfere para a parte de esporte, para a parte de resultado estético. Então, eu acho que é um trabalho grande do professor, né? Do treinador, é você fazer esse trabalho de consciência com o seu aluno. Porque ele tem que entender. Os que têm bons resultados, os que perduram, os que machucam menos, são os que entendem o processo. Porque, na verdade, a parte mais importante é o processo. Exatamente. Para vocês terem noção, um atleta de alto rendimento, tem estudos que falam que um atleta para virar alto rendimento ele tem que estar 10 a 14 anos na excelência ali. Então, se você queimar a largada aqui, 5 anos você não aguenta mais. não aguenta. Entendeu? Você vai até render, mas não render tanto aquilo que seu corpo poderia. Sim. Então, a ideia é justamente isso, o processo mais tranquilo, você respeitar ali os limites, respeitar ali também as épocas. Bom, Flávia, saindo um pouco agora da parte técnica, né, a parte da educação física, mas falando um pouco mais de você. Como que era a Flávia lá no início, quando que ela começou na ginástica, como que era a sua estrutura familiar, como que era a sua vida, assim? Tá, como eu comentei, eu comecei na escola. Então, minha escola é uma escola de bairro, né, assim, particular. E tinha, né, os atletas que faziam e entrei como atividade esportiva. Sempre tive meus pais muito dando apoio, né, pra fazer. Eles sempre Você é incentivaram. filha única? Eu tenho um irmão. Isso, sou mais nova. Você é mais nova. Isso. Mas meus pais sempre incentivaram o esporte. E, assim, na época, a gente fazia alguns esportes na escola, meu irmão acabou fazendo mais e eu parei, fiz alguns, mas eu cheguei na ginástica, eu gostei de uma forma, assim, muito grande e fiquei, né? Se encontrou ali. Me encontrei. E aí, é isso. Na época também eu fazia outras coisas, né? Fazia inglês, fazia natação. E aí, quando eu fui indo mais pra parte de rendimento, eu tive que fazer um pouco de escolhas, né? E aí, isso no começo, eles ficavam um pouco assim, porque é do tipo, vai ter que largar o inglês, vai ter que parar a natação, tipo, né? Mas depois eles iam acompanhando o processo, viram como gostava e como estava trazendo o resultado e davam super apoio, né? Você é a primeira da família que entrou realmente na parte de esporte? Sim. Embora sempre houve o incentivo, né? Pelo que eu Sim. entendi dos seus pais. Isso. O meu irmão também, uma época, fez karatê, fez algum, mas ele não ficou tão em uma modalidade só. Depois ele foi pra natação e tal. Eu entrei para o alto rendimento, assim, depois que eu escolhi.
eu acabei ficando, assim, né? Mas seus pais praticavam, tipo, algum esporte? Ou... Meu pai gostava de futebol de salão, minha mãe fala que gostava de dançar também, mas eles nunca foram, assim, de alto rendimento, né? Então, meu pai gosta de esquiar, tem as coisas assim, mas nunca foi. Hoje eu ainda brinco que é uma briga, assim, mas depois eles vão assistir, e aí eles vão ver, porque hoje é uma briga pra fazer atividade física com constância, né? Pra saúde, pro bem-estar, pra envelhecer bem. E é uma briga. De vida. Isso, é uma briga. É aquela história do santo de casa não faz milagre. Exatamente. Sei bem. Viu? Não é só a minha parte. Muito bom. Então você entrou num esporte com 8 anos, foi ali, começou a competir com 13, 14. Qual foi, desse período, qual foi o seu primeiro título expressivo ali? Ganhou um brasileiro, ganhou um estadual, qual foi o seu primeiro? Sim, foi o Mundial, que foi muito maluco, assim, porque eu entrei na equipe de competição com 13. E aí, no outro ano, a gente já fez o Campeonato Brasileiro, que a gente ganhou e foi selecionada para ir para o Campeonato Mundial. E eu falei, eu tinha 13 anos, não sabia nem direito o que eu tava fazendo, assim, sabia, sim, mas assim, fui viajar para fora. Primeira vez que eu fui viajar sozinha, tipo, meus pais, na época, ficaram super assim, mas eu tinha os meus técnicos, eles confiavam. Tava com a delegação ali, né? Exato, mas eles colocaram para viajar sozinha a primeira vez internacional e a gente conseguiu o segundo lugar no Campeonato Mundial. Então, foi muito legal, Então, você tinha 14 anos nessa época. Tinha 14 anos. E hoje eu vejo quão difícil é. Eu não tinha noção do quão grande era o que a gente estava fazendo. Essa é a questão, assim, né? E o legal da criança é isso, né? Justamente já tá fazendo as coisas ali, só fazendo. Sim. Depois de muito tempo, você fala, nossa, é muito grandioso. Eu penso hoje, assim, eu me preocupava muito menos, assim, eu queria fazer muito bem e tal, mas, assim, parece que eu só ia mais, né? Depois que você vai crescendo, ficando mais adulto, você tem mais as preocupações e de fazer bem, né? E de conciliar com essas coisas e de competir bem. Você tem mais preocupações. Acho que assim como na vida, né? Sim, então, sim. a gente... No começo, você vai mais e parece que dá bons resultados também por isso, né? Muito bom. Aí, depois desse processo, você foi se apaixonando pelo esporte e escolheu a carreira por conta disso, certo? Isso. Na época que eu fui prestar, né, pra educação física, eu ainda tentei, assim, eu fiquei olhando outros lados, assim, porque na nossa área a gente sempre tem aquele lado, você tem, putz, educação física, será que eu vou me dar bem? Será que eu vou conseguir me sustentar? Porque tem essa coisa, né, de... A galera fala, né, você vai fazer educação física pra não ganhar dinheiro. Exato, a galera fala. E você fica com isso, né? Então, eu sempre gostei muito do esporte, não tinha dúvida, mas eu tentei, eu falei, vou olhar ali próximo, biologia, vou olhar psicologia, vou olhar nutrição. Fui em várias palestras, coisas, mas... Mas tudo na área da saúde, Tudo na área da saúde, pelo menos era mais uma linha, né? Mas quando eu fui ver os cursos, tudo, eu falei, não, é isso que eu gosto, é isso que eu quero. E isso também eu trago um pouco da parte dos meus técnicos, eu vejo, assim, que eles são muito felizes fazendo o que fazem, né? E aí não é só o dinheiro também. Sim. Mas eu acho que, como acabou acontecendo, por gostar do que faz, você faz bem feito, você se dedica e você vai colhendo e vai tendo retorno financeiro, vai tendo retorno de satisfação. E deu certo, né? Muito bom, muito bom. E a sua família te apoiava naquilo que você... no esporte? Sim. Ou foi só depois que começou a dar resultado? Como que foi a ideia da sua família, assim, depois que você falou assim, não, agora eu vou competir, Sim. agora eu quero ser do alto rendimento, é isso que eu quero. Sim, eu acho que sempre tem os dois lados um pouco, né? Que eu falei, a família tem esse lado que tem um pouco das preocupações, né? Do tipo, você vai deixar de fazer outras coisas. E eles acompanhavam muito porque meus técnicos eram super rígidos, né? Então, assim, a gente não ficava saindo à tarde com os adolescentes, você tinha que se privar de fazer coisas, era treino de sábado, não pode comer, não pode, né? Aquela história, não pode sair, tem que ficar na dieta, tem que... Então, isso, a família sempre fica meio assim, porque, mas só isso, mas come só um negocinho, mas esse dia só, não vai ter problema. Você tem que viver, Isso, tipo... E aí, quando a gente levava umas broncas, chegava em casa triste, mas não sei se... Sabe? Sempre tinha esse lado, mas via, né, quando via o quanto a gente gostava e o quanto a gente se dedicava. Porque, assim, impressionante, hoje pensando, eu fiquei 20 anos no esporte e, por não ser um esporte olímpico, é um esporte que você faz por amor, porque você não consegue se sustentar disso, né? Você não tem. Agora tem Bolsa Atleta, que se você consegue, algumas pessoas conseguem, outras não. Mas assim, você não consegue se sustentar do esporte. Então, você vai por amor. Depois que eu fiquei na escola, teve um período que começou a conflitar um pouco com a escola, tipo, ser um esporte de tão alto rendimento dentro de um colégio. Porque no colégio você tem isso de você ter que... englobar todo mundo participar, e acabava conflitando um pouco com os interesses. E aí, meus técnicos acabaram indo pro Palmeiras, pro Clube do Palmeiras. Sim.
E assim, a minha escola da minha casa era 15 minutos. E eu voltava normalmente, né? Ficava na escola, ficava direto e voltava de carona com os meus técnicos que me deixavam em casa. Quando meus técnicos foram pro Palmeiras, é assim, do outro lado da cidade. E aí a gente brinca, assim, eu lembro da minha mãe me levando os primeiros dias e ela, assim, muito brava com o meu técnico. Do tipo, por que vocês fizeram isso? Porque tinha que atravessar. E aí, por muito tempo, ela, mãe, pai de outra amiga, se revezavam pra levar a gente, mas depois a gente começou a ir sozinha, metrô, né, ônibus, aí depois com o meu carro, assim. Mas assim, eu fiz tudo isso por mais de 10 anos e por amor. Por amor. Então, o quanto isso conseguiu puxar, né? Tipo assim, o quanto o esporte conseguiu puxar é uma coisa que as pessoas gostam tanto que fazem por vontade só. Não tem a parte do retorno financeiro. É a parte do retorno de satisfação. E é o lado que pouca gente sabe. Isso. Porque a galera fala, pô, você é atleta. Não sei o quê. Eu sou do atletismo. O atletismo é um esporte olímpico. Porém, pra gente se sustentar do atletismo, a gente tem que ter uma bolsa atleta, que é só os 3 do ranking. A gente precisa ter N fatores e N burocracia também, que é muito burocrático, porque as pessoas não sabem quão burocrático é essa questão de conseguir uma bolsa. E também tem a questão do deixar de fazer. Por exemplo, isso pega bastante na vida do atleta. Super. Pô, a gente perde aniversário, a gente perde Natal, a gente perde Ano Novo, a gente perde horas. E, pô, a gente, muitas vezes, no meu caso, não sei se é o seu, acredito que seja, treina 2 períodos, treina de manhã, treina à tarde, tem que estudar, tem que trabalhar pra tentar sustentar ali do esporte. Então é muito, muito amor. E a galera, muitas vezes, não tem noção do que é isso. A galera assiste na televisão, pô, bate palma ali, fala, não, é top. Xinga às vezes, né? Porque querem receber o título, mas sem ter treinado, que eu acho que existem muito técnicos, né? Fora da competição, né? E é muito cruel, né? Você vê alguns casos, assim, que o atleta não entrega o que as pessoas esperam. A expectativa dos outros, né? Isso, e é crucificado, né? E as pessoas não sabem todo o processo, o quanto é difícil e o quanto isso mexe com a cabeça do atleta. Exato. Porque, né, pensa, se pra eles foi ruim, imagine pro atleta que dá a vida pra isso, né? Muito bom. Ainda mais quando a gente veste a camisa de uma seleção, não é verdade? Você tem uma nação, você tá representando a nação inteira. Sim. E assim, tem muito contexto que, pô, quem treina mais é melhor. Mas também tem a questão de dia, cara. Tem dia que vai dar tudo certo e vai dar bom. Super. E tem dia que, infelizmente, você vai dar o seu melhor ali, nas condições que você tem, porém, não é o dia, cara. É impressionante. Eu acredito muito na parte do merecimento, que é assim, você vê o atleta que se empenhou, deu 100%, assim, né, de chegar mais preparado, mas é muito dia. E na nossa ginástica é muito, assim, às vezes o atleta que é favorito, na semifinal, ele, nossa, ficou longe, aí chega na final, ele faz um elemento errado, vai de primeiro para quarto. E o segundo tava com a cabeça melhor. Isso tem muito, né? No esporte, de você estar com o mental bem preparado, porque é isso, é detalhe, né? Então, acho que... É um detalhe extremamente importante, né? Totalmente. Até, e na ginástica isso é muito, né? Porque você não compete direto, não é? Por exemplo, basquete, que é ponto, né? Você está em contato direto. É assim, você vai e tem que fazer o seu. O outro vai e tem que fazer o seu. E meio que torcer pro outro dar errado. Exato, né? Exato. Ou se todos derem certo, de você estar melhor, né? De você estar mais preparado, estar com uma dificuldade maior, né? Então... Exato. É muito mental, muito. E agora, falando desse mental, o que essa mentalidade te ajudou na vida, assim? Como você conseguiu extrair essa mentalidade do esporte, ali porque você tá sob pressão, você tá ali sempre num ambiente hostil, porque querendo na competição é um ambiente muito hostil, assim. Então dá um friozinho na barriga, dá um enjoo, dá um negócio... É muito bacana, mas, por outro lado, também ele é nocivo, até certo ponto. Então, como você conseguiu extrair essa mentalidade pra trazer pra sua vida, tanto na parte profissional, tanto na parte pessoal, assim? Tá, eu acho que ajudou muito nessa parte de disciplina, né? E nessa parte de determinação, assim, de você ser persistente também. Porque, assim, eu falo, na escola, por exemplo, a gente brinca também, quando eu encontro minhas amigas, eu fui atleta desde cedinho. E aí, por exemplo, no lanche do intervalo, elas comiam um monte de besteira, eu tava lá com meu lanchinho, da comidinha saudável. Aí, quando eu tinha prova, o pessoal tinha a tarde inteira. Eu tinha 2 horas que eu voltava para casa para estudar para 2 provas. Então, eu era super mais focada. Tipo assim, eu conseguia fazer melhor proveito do meu tempo e conseguia ir super bem. E aí, chegava lá e ainda ajudava elas, assim, a estudar no dia seguinte e tal, e ia bem. Então, eu acho que essa coisa de você controlar melhor o seu tempo, de você
ter disciplina para as coisas, tudo que você quer fazer, né? Me ajudou para entrar depois na faculdade, que eu fiz o USP, então o processo de vestibular. Na época até foi conflituoso, porque eu tive que parar de competir para eu conseguir estudar o suficiente. Mas eu tinha a disciplina de estudar, eu tinha a disciplina... E na hora das provas, muito, assim, a minha cabeça era muito forte de chegar lá e controlar o nervoso. Porque às vezes você tá super preparado, mas você chega numa prova também nervoso, você erra tudo, esquece de tudo, né? Então, me ajudava muito. E isso eu falo que eu sinto muito, o tempo, inclusive, que eu tô mais afastada do esporte, eu sinto que já faz falta para algumas coisas hoje da vida. Que às vezes você fala, pô, mas minha cabeça aqui não tá tão forte para isso. Quando eu era atleta, isso passava muito fácil. E quanto isso influencia diretamente, né? Então, para a disciplina da vida, para os trabalhos. Via, por exemplo, trabalhar em academia, né? Então, às vezes, o professor tava um pouquinho doente, faltava. Eu tava lá, tipo, firme, assim. Só se eu estivesse muito ruim, eu, tipo, agora, né, não vou estar. Mas eu acho que tem essa coisa de estar mais no seu limite, de você se empenhar, de você ser mais guerreiro mesmo, né? Essa coisa de ser mais guerreiro, assim. Muito bom. Então, só para entender ali o contexto, você competiu, entrou na faculdade, você continuou competindo no período da faculdade? Eu tentei continuar competindo quando estava no vestibular, no cursinho. Eu fiz o cursinho até no período da tarde para mudar, para treinar de manhã, só que aí foi impossível. Eu mentalmente não dei conta e também nem fisicamente. Porque você tem que ir de um lado para o outro e aí você não treina direito e tal. Aí no primeiro ano eu não consegui competir porque eu era integral a minha faculdade. E o que foi bom, porque eu consegui aproveitar mais a faculdade. Porque... Lá, né, cidade universitária, aí você tem todas as aulas, aí tem as festas, aí tem as coisas. Você viver um pouco mais aquilo. Se eu tivesse competindo desde o primeiro, eu acho que eu não ia ter vivido tanto. Mas eu continuei treinando. Meu técnico me passava treino, aí eu ia alguns dias pra lá. Eu falo também, era uma época que eu falo, não sei como eu fazia tanta coisa. Porque teve uma época que eu tava estagiando, aí eu fazia faculdade e tudo cada num canto. Aí eu ia treinar no Palmeiras, aí eu voltava de metrô, de ônibus, Tem pessoas que já cansam só de pensar. Não, hoje eu canso de pensar. Então eu falo, gente, é muito doido, assim, como fazia tanta coisa e, né, dava conta, assim. Mas nos primeiros anos eu não consegui, né, competir e foi mais difícil. Aí eu voltei a competir no segundo ou terceiro, agora não tenho certeza, da faculdade. E foi um período bem difícil na minha carreira de atleta, porque eu estava no adulto já, que é uma categoria que é bem mais difícil já. Eu não conseguia treinar o tempo que as meninas treinavam. E uma das meninas, por exemplo, que competia comigo, diretamente treinava no clube, ela treinava das 1 às 7. E eu treinava das 8 às 9 da noite. Tipo assim, era o meu horário. Que eu conseguia chegar lá, fazer... Então, assim, foi um período difícil. Eu pensei em desistir várias vezes. Eu falo, eu lembro eu nos ônibus, no meio do negócio, tipo, pensando, o que eu tô fazendo, gente? Porque, tipo... Pra que isso? Já fiz muito o que eu tinha difícil. Que fazer. Então, foi vários momentos que deu vontade de desistir, mas isso também teve bastante apoio dos meus técnicos, que eles... Não, calma, vamos segurar, você vai treinando, aí depois a gente... Meu técnico até brinca que ele apoiou eu entrar, mas ele falou, só se depois você voltar a competir, tipo, né? E aí, o primeiro momento, eu voltei a competir. Fui muito bem num campeonato paulista. E aí, eu fiquei muito feliz, porque eu tava treinando menos. Mas aí, o meu mental, minha bagagem... isso conta muito. Contou pra caramba e eu fui super bem. Só que aí, no brasileiro desse ano, era um brasileiro super difícil. Das individuais, estavam todas as meninas muito boas e tal. E eu não fui bem. Mas não fui bem nem porque estavam difíceis. Eu não fui bem, assim, na competição. E aí, isso me deu um baque bem grande. Eu tava individual na época. Pensei do tipo, não sei se eu vou continuar. Aí, meus técnicos vieram com uma proposta da gente fazer trio e fazer uma coisa um pouco menos competitiva. Do tipo, vamos competir, pra vamos participar, ver. Não precisa ter tanto... não vai precisar ter tanto, assim, não vamos pedir tanto de vocês. Exigir tanto. Só que, no fim, que acabou. Começou, mas assim e tal. Era uma menina também que uma treinava no horário, outra no outro. Uma chegava, outra saía. E tinha um horário que a gente conseguia conciliar. Deu certo e a gente ficou forte. E aí que começou a puxar de novo. E aí a gente viu que tinha chance. Entrou outra menina. E aí foi o trio que foi desse Colan, que eu fiquei mais tempo e ficou super competitivo. E aí que eu participei dos campeonatos mais importantes, que foram os mundiais, que foi esse da China. Então, o legal da história toda é porque eu não desisti naquele momento difícil, que eu pude depois usufruir da parte mais legal que foi meu período no esporte, que foi dos campeonatos internacionais, de estar no auge de atleta.
pelo ter passado pela fase difícil, né? Muito bom. Depois da tempestade sempre vai vir um sol, na verdade. Exato, Eu acredito que exato. aglomera, né, as experiências. Então, assim, no esporte conta muito. Tempo de treino, dedicação, mas também experiência conta muito. Super. E passar por esse momento difícil é legal, que você vai criando uma casca mais grossa ali. E você vai, quando você chegar pra competir, você vai já estar com outra cabeça. Talvez as meninas sejam mais inexperientes que você consegue puxar mais ali. Pô, Isso. já passei por isso, já ruí esse osso aqui, agora vem comigo que eu vou te ensinar. Porque, querendo ou não, é diferente do esporte individual. O esporte individual é cada um por si e segue o jogo. E eu costumo dizer que no mundo de competitivo não tem caridade. Não existe. Eu sou seu amigo, beleza, top. Fora das pistas, fora da quadra, fora do tablado. Isso. Lá dentro é pedrada, cada um por si. Exato. Mas quando você faz esporte coletivo, você tem que fazer o seu e você tem que auxiliar, tem que ter um ambiente ali harmonioso. Porque se não tiver esse ambiente harmonioso... Exato. Porque Dificilmente. torna uma equipe, né? Não dá pra Sim. ser sozinho mais. E essa é uma parte que foi muito legal, que me segurou muito também depois, que é o treinar em equipe. Porque nesse período que tava difícil, eu treinava muito sozinha. Então, essa coisa de você ter a força de vontade, você estando sozinha no meio da equipe, por exemplo, você competindo individual, mas você treina no clube, que tá a equipe toda competitiva, é uma coisa. Sim. Você treinar individual, fora do lugar da equipe, fora do negócio, você vai perdendo essa força de vontade. Então, Sim, com certeza. ter a faz equipe total junto faz muita diferença, né? É a questão do ambiente, né? O ambiente, ele, Isso. querendo ou não, ele capacita, cara. Então, Isso. você vê outras pessoas ali... Porque, assim, o atleta, ele treina muito. E vai sempre ter aquele dia que fala assim, não. Hoje eu não vou... eu não tô muito afim de treinar, não. Aí você chega no treino... E aí você olha a galera treinando e fala assim, nossa, eu acho que dá, hein? Eu acho que vai ser legal. Você conversa ali, não sei o quê. Um puxa mais o outro. Exatamente, vai que vai. Entende? Bom, então, você pegou esse período final aí, foi um período muito bom. Aí você ficou quanto tempo, quando você entrou pro trio, até o tempo que você parou? Ficou quanto tempo? Acho que foi 2011 que foi isso, que foi o ano que eu tava terminando a faculdade, que teve a Universidade, que foi da China, que eu falei que eu também não sei como Qual isso foi a cidade aconteceu. que foi? Foi Shenzhen, na China. Shenzhen. Teve agora o universitário de atletismo nessa mesma cidade. Que legal. Top. A Vila Olímpica lá é fantástica. Impressionante. A gente fala, parece que você foi no mundo paralelo, assim, porque eles constroem tudo, né, para uma cidade olímpica como nas Olimpíadas. E pensa, os chineses, né, com o que eles fazem, assim, muito, né, é imenso, assim. A gente chegava... Você era atleta, chegando no metrô, era um lugar para os atletas. A cidade inteira tava com luz e coisa do evento. Recebem bem, né? Diferente de alguns países, inclusive aqui no Brasil também, né? Que não são... Os atletas não são tão reconhecidos como em alguns países específicos, né? Sim, sim. Isso era uma coisa também, que os internacionais era muito legal. Que você ia e via os outros países e via como... davam valor para isso e você voltava com vontade de fazer. O que era também ruim, porque aí você voltava pra realidade. E aí você, tipo, quando você vai, você tem vontade de novo. Mas quando você volta pro dia a dia, que no Brasil a gente sabe que é muito difícil. Então, era difícil também isso, né? Conciliar. E como que foi esse processo de transição? De parar de competir, parar de treinar ali pro rendimento, né? Sim. Porque, querendo ou não, o atleta, ele vive disso. Sim. E quando para, dá uma pirada. Você deu uma pirada ou não? Foi super difícil decidir parar. Porque eu tava numa fase que eu já tava cansada, eu tava numa fase que eu já tava querendo usar mais o meu tempo pro meu profissional. Porque é isso, né? Você ficava de 5 horas no seu dia, treino. Mais o que você ia, mais o que você voltava. E nesse tempo eu poderia estar dando aulas, por exemplo, né? Ou me especializando, ou mais descansando, enfim. E aí eu já tava nesse conflito que eu já tava querendo investir mais tempo na minha carreira. Aí você vai ficando adulto também, você começa a priorizar outras coisas na sua vida, e aí muitas coisas do esporte também, que você vai perdendo um pouco o encantamento nessa parte das dificuldades, que quando você é jovem, você ainda tem aquela esperança do que vai melhorar, e eu vou, né, vai passar por cima. E quando você vira adulto, você já começa a se incomodar mais também, né, com essas coisas e tal. E aí... Na época que eu tava querendo parar, eu tava num grupo. E aí ia ter mais... Eu participei do Mundial. E aí depois ia ter mais um campeonato pan-americano. E eu tava meio querendo parar antes, assim, já. Porque eu já tava meio cansada. Aí meus técnicos super conversaram, as meninas também. Porque essa equipe ia acabar terminando, né? Eu não ia terminar o ano competitivo.
E aí meu técnico falou, não, fica mais esse ano, porque até o final, porque depois você vai parar, você vai ver que você vai sentir muita falta. E aí também as meninas vão aproveitar, depois disso vai formar outra equipe e tal. E aí que eu fiquei. E foi super legal, que aí eu fiz meu último Pan-Americano. E aí terminei também com essa sensação que eu fiquei, ajudei a equipe, também fiz a minha última competição e depois parei. E depois desse processo de parar, tipo, eu terminei bem, foi ótimo, assim, saí super bem com todo mundo, portas abertas, né? Minha técnica brincava todos os anos, você não vai voltar, né? Aquela coisa. Mas foi um processo difícil mesmo. Por quê? Porque nada me trazia tanto essa Satisfação e motivação como era a ginástica. Então, é um momento que você fica um pouco perdido. No primeiro ano, você fica até meio do tipo, oba, agora eu vou aproveitar, né? Agora eu não tenho tanta responsabilidade, vou trabalhar, só trabalhar e fazer as coisas, que gostoso. Você aproveita um pouco, mas depois você começa a sentir falta. E aí, só o trabalho não te traz aquela satisfação, ou só as outras coisas de lazer. Então, você fica um período um pouco perdido, assim. E eu senti um pouco no meu físico também. Eu continuei, por exemplo, dando aula de coletivas, que eu fazia aula, né, de spinning, aula de dança, eu continuei treinando musculação, só que mesmo assim o estímulo era bem diferente do que era de rendimento. Sim. E eu comecei a sentir um pouco de dor no corpo, de postura, né, porque era um estímulo totalmente voltado para uma coisa, depois mudou. E aí foi nesse momento que eu fui mais em busca do próprio Pilates. Porque coincidiu de muitos alunos meus aparecerem com questões de dor, patologia, que eu não conseguia resolver só com a faculdade, o que você aprende na faculdade. E eu mesma comecei a sentir. Desenvolver também. E era já uma modalidade que eu achava legal, até pela parte plástica do Pilates, que tem a parte de alongamento, tem a parte que é bonita do Pilates. E para esse lado. Aí eu fui atrás, na própria academia, a gente fez um curso de Med Pilates com a Tati, que foi onde eu trabalhei, né, no estúdio dela. E foi aí que eu fui fazendo essa transição. Sim. E aí foi legal, porque aí nesse lado eu comecei a me encontrar mais, de novo. Me encontrei bastante de trazer satisfação com dança, que eu dava aula de dança também. E com essa parte do Pilates, de você conseguir melhorar, tipo, as dores, as coisas das pessoas, assim, a qualidade de vida das pessoas. Então, isso começou a me trazer a satisfação de novo. Assim. Você meio que fragmentou, né? Pegou a parte acrobática e colocou na dança e deixou a parte de plasticidade, elasticidade no Pilates. Exato. Então, meio que eu trouxe as coisas que eu tinha, né? Mas eu agreguei para a parte como profissional, assim, né? Então, consegui começar a juntar os dois e com isso ter de novo, né? Essa satisfação, essa realização, né? Sim. Muito bom. E hoje você trabalha com o quê? Você trabalha com Pilates, trabalha com dança, com as coletivas ainda? Hoje eu só tô com as aulas particulares, então eu tenho todo o meu repertório. Eu trabalho tanto com musculação, com funcional, tenho conhecimento de treinamento, de rendimento e o Pilates. Só que hoje eu dou as aulas particulares, ou em prédio, ou na casa dos alunos. Eu não estou mais em lugar físico, assim, né? Eu fiquei muito tempo em academia e fiquei 10 anos no estúdio de Pilates, com o Pilates de estúdio. E aí, no ano passado, eu acabei saindo do estúdio e fiquei só com os alunos particulares e com as consultorias online hoje. Ah, que bacana. Então, você tá em vários segmentos, né? Tá no fitness, tá no Pilates. Eu meio que fiz um compilado, né, de tudo que eu vim de bagagem e juntei, assim, acaba ficando o meu próprio método, né? Sim. Assim, eu acho que outro dia eu vi até o Paulo Musi falando, né? Ele falando do Pilates para quem treina musculação. Eu acho que, assim, é o mundo ideal, eu brinco. Sim. Se pudesse fazer sempre os dois. Porque você trabalha capacidades em um que vão ser complementares em outro, né? Exato. E funcional para quem vai pro lado esportivo. Então, eu vou de acordo com a necessidade do aluno que ele me traz. E aí, eu uso toda essa minha bagagem para montar o treino com o que ele tem e também tanto físico quanto o que ele busca, né? Então... Muito bom, muito bom. Então é isso. Se você tiver que mandar uma mensagem pra galera, qual mensagem você daria? Assim, poxa, essa mensagem vai chegar pra todo mundo. Vai subir um anúncio no Instagram lá pra quase 8 bilhões de pessoas. Eu acho que essa mensagem de você persistir nas suas coisas, assim. Porque, às vezes, o resultado das coisas não vem imediato. E eu acho que o atleta passa muito por isso. E eu passei por isso na minha vida também. De algumas coisas que você esperava que acontecia naquele momento, às vezes não acontecia. Mas você ficava mais um pouco, persiste, continua, que aí o resultado vem na hora que tem que ser. Você colhe, né? Então, do que você plantou lá atrás, isso vai colher lá pra frente.
Que bom. maravilha, que maravilha. Maravilha. Flá, deixa suas redes sociais pra gente. Onde o pessoal te encontra. Hoje me encontra no Instagram. Manda pra essa câmera aqui, ó. Pra essa câmera. Hoje me encontra no Instagram. É @FlaCristófaro. Tanto no Instagram quanto no TikTok. Que são as redes que hoje eu sou mais focada. Mais engajada. Isso. Muito bom, muito bom. Gente, não deixa de seguir a gente no nosso Instagram também, Pode Desconstruir, nosso canal no YouTube, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho e enviar esse bate-papo fenomenal pra galera, tá bom? E também não deixa de me seguir no meu Instagram, que é igor.souza.ufc. E a.linebrito no Instagram. Muito bom, gente. Esse foi o Flá, nosso Pode obrigada. Desconstruir. Desculpa. E Flávia, muito obrigado. Obrigada, muito gente. obrigado Foi mesmo. muito legal mesmo. Foi um prazer estar com você. Feliz pelo convite de vocês. A gente agradece por você estar aqui com a gente e compartilhar a sua história também. Obrigada. Obrigada. Muito bom.